nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Fabiana Simões Valverde, que além de ser uma ótima veterinária, é também uma amiga pessoal, né? A gente acaba trabalhando juntas, né? Então, no mesmo local. É uma colega, além de ser amiga e além de ser uma ótima profissional, como eu já disse. Fabi, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Olá, obrigada pelos elogios. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu já faz um tempinho, né? Aí na veterinária, são 25 anos já. Comecei como clínica geral, comecei na labuta, né, plantão, aí fui para Cobase, fiquei bastante tempo fazendo clínica geral, mas desde o começo, desde que eu saí da faculdade, eu já gosto da parte de cardiologia, né, já me interessava, a gente tinha nomes super importantes como o professor Camacho, então fui devagarzinho, mas ainda não era como é hoje, né? A gente ainda não tinha formações, nada disso. E fiquei em São Paulo esse tempo todo, né? Voltei para Campinas e começou as pós-graduações na veterinárias especialidades. Foi aí que eu resolvi, então, fazer a cardio. E uma época difícil, né? Porque tinha as crianças, estava com gêmeos, pequeno. Mas comecei a fazer a cardiologia. Quanto tempo faz que você começou? Já ia cardio faz 10, 12 anos. Tá. E quando que você sentiu necessidade de fazer a pneumo, de integrar a pneumo, né, junto com a cardio? A pneumologia também é uma pós nova, né? A cardio já não. A gente tem aí várias instituições, faculdades, né, fazendo a pós-graduação. Mas a pneumo é nova, né? Ainda. Bom, chega pro cardio muita tosse, né? Então, tá com tosse, vai pro cardio. E, na realidade, 80% dessas tosses não tem a ver com cardio. Tem a ver com o respiratório. E quando, então... E aí, eu acho que todos os cardios e mesmo outros veterinários que se interessaram, né, pela pneumologia, montaram a pós de pneumo. E aí foi a hora que, tanto na minha turma, só tinha cardio. Tinha cardio, acho que tinha 2 radiologistas. Uhum. Mas o resto era tudo cardio. Por conta disso mesmo, por conta da tosse. E hoje a gente sabe que muito de tosse é respiratório, né? Sim, muito legal. E você acha que, assim, né, como você mencionou, né, que muitos pacientes chegam para você já com esse quadro de tosse, né? Uhum. Você acha que ela é um pouco subestimada justamente por todo mundo sempre associar com um problema mais cardíaco do que, né, de pulmão? Você acha que tem muito essa incidência de ser subestimada e acabar tratando errado também? Eu acho que isso melhorou muito, né? Acho que antes era mais. Mas no começo, inclusive, assim, a tosse era gripe, né? Uhum. Só gripe. Uhum. Aí veio, então, as especialidades e a história da cardiomegalia ali, com estímulo dos receptores aí brônquicos e tal, estimulando a tosse. Pronto, então é cardio. Então é um cardiopata e tal. E acho que agora já não mais. Por quê? Porque os próprios cardios encaminham para a pneumologia. Né? Então, assim, o cardio viu que aquilo ali não é dele e aí também encaminha para pneumo. Então, acho que agora, lógico, o clínico geral ainda, o primeiro encaminha para o cardio, mas depois consegue fazer uma triagem legal. Acho que agora cada vez mais vai melhorar. E mesmo a parte da pneumologia, eu acho que está crescendo bastante, então o pessoal já tem pneumos no mercado, então cada vez mais vai melhorar aí pros nossos pets. Uma área mais em ascensão. Né? Porque acho que até quando eu tava na faculdade, que não faz tanto tempo assim, né? Eu não ouvia falar tanto assim de pneumo, mas de repente parece que teve esse boom, né? Eu acho que tem muito ainda para se diferenciar. Por exemplo,
Hoje, quando a gente faz a pós, a gente, por exemplo, que nem a que eu fiz, eles intitulam como doenças respiratórias. Então, é uma pós do sistema respiratório. E que você tem, por exemplo, o sistema respiratório superior diferente do inferior, né? Ou cranial e caudal, no nosso caso. Então, assim, eu acho que ainda vai ter ainda mais uma diferenciação aí com o pessoal de otorrino, né? Eu acho que ainda vai mais pra frente. A gente tem muito problema por causa dos braquicefálicos. Então, apesar de depois virar um problema inferior, né? Começa superior, mas depois vira inferior, eu acho que ainda vai ter essa distinção aí, sabe? De pessoal que só faz superior, pessoal que só faz inferior. E eu acho que cada vez mais, porque tendo uma rotina maior, a gente consegue fazer mais exame. Então, os exames hoje, a endoscopia respiratória, hoje ainda é cara, né? Para um exame de rotina. Diferente, por exemplo, do eco, do raio-x, do ultrassom. Então, agora, aumentando uma demanda, você também consegue baratear exame, porque você tem os aparelhos, tem tempo, né, ali fazendo o exame. É um exame que não é tão rápido. É rápido, mas até anestesiar, no nosso caso. Até anestesiar, voltar. A gente perde um período, né? Então, eu acho que tem muito para crescer ainda. Fabi, você falou um pouco sobre a questão de tosse ser relacionada a cardiopatias, né? Mais antigamente. Fala um pouquinho sobre isso. A diferença dessa tosse que seria cardíaca para essa tosse pulmão. Ou, quer dizer, vias aéreas, né, no geral. Na verdade, a tosse em si, ela é do sistema respiratório. Né, que com o aumento do coração e o estímulo ali dos receptores brônquicos, o paciente tosse, mas não deixa de tossir. Ele está tossindo por causa desse processo inflamatório crônico ali, né? Então, assim, agora, o paciente cardiopata, ele tosse em edema, mas é um quadro diferente. Tanto que a primeira coisa que você pede, manda um vídeo. Né? Porque da tosse você já sabe se é até superior, se é mais inferior, se é uma tosse produtiva, se não é. Você vai fazer um lavado, né? Então, para diferenciar, às vezes o paciente faz um raio-x, está tratando de uma pneumonia, de uma broncopneumonia e não resolve. Então, aí o lavado broncoalveolar para a gente fazer cultura, fazer citologia, entender o agente que está ali, o que está acontecendo, se é só inflamatório ou não. Então, a tosse, ela acaba sendo do sistema respiratório. A tosse do cardiopata, mesmo na hora que ele está em edema, é mais um afogamento. Ele está afogado, ele está tossindo porque ele está afogado. Então, acaba tendo essa diferença. Mas é óbvio que, assim, que isso é da gente que vê tosse o dia inteiro, né? Então, todo paciente que eu atendo tem tosse. Então, é tosse, você começa até chegar perto, ouvir ele respirar, a gente já começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo, né? Da onde que tá vindo. Tá, muito interessante também. E você acha que tem algum tipo de macete para você saber, mas realmente estando ali na clínica, tendo essa casuística, você vai conseguir diferenciar? A gente, quem trabalha com isso, é mesmo a rotina, né? Não tem pra falar assim, olha, aquela tosse mais assim, ó, né? Mais aguda, né? Tem de ruídos, né? De estridor, estertor, aí sim. Mas a tosse em si é mais da rotina mesmo. Agora, o que pro clínico geral, eu acho que é isso mesmo. A primeira triagem é auscultar, tem sopro, eco, e aí entender o tamanho. Porque às vezes, e o que é muito comum, é você ter o cardiopata com um paciente que tem doença respiratória. Então, isso sim, ainda é um pouco negligente. As duas coisas associadas. Então, por exemplo, antigamente era assim, o York, o Shih Tzu, né, os pequenos, os pets de pequeno porte, era tudo cardiopata e por isso que tossia. Isso, Mas hoje a gente sabe que não, você vai fazer um eco, o paciente não tem nada de sinais de congestão, então ele tá tossindo por quê? Né? Então é respiratório. Só que daí em casa. E quando esse paciente entra em edema,
Será que é o edema? Será que não? Será que é um colapso? Será que Porque é o edema também, ele traz mais uma dispneia, além de uma tosse, certo? Então, é um quadro diferente. O paciente, por exemplo, em edema e que tá tossindo, é um paciente afogado mesmo. Esse paciente não anda, ele fica em posição ortopneica. É um quadro diferente. É diferente daquela tosse, mesmo que aquela tosse contínua, persistente, mas ele tosse, faz aquele que é aquele tipo engasgo, e aí depois ele sai andando. Sim. Né? Então, assim, não é um paciente edema. Sim. O paciente edema não deita, não consegue dormir, não tem posição para ficar, não ele tá fica respirando. na posição de sobrevivência, né? Exatamente. Então, por isso que o filminho é tudo. E o paciente respiratório, porque o paciente cardiopata, você acaba controlando muito, né? Você tá fazendo aquele eco, pode ser que ele entre em edema e depois você controla, estabiliza de novo. Agora, o paciente broncopata, por exemplo, é um paciente que esfriou, ele tosse. Ele correu demais, ele tosse. Então, é um paciente que tosse sempre. Então, assim, pro tutor, quando vem, eu tiro daquele quadro agudo, mas já dou as orientações, porque ele tá toda semana no meu consultório. Então, eu já falo, ele vai tossir. Ele vai tossir, é igual o filho pequeno que tem asma ou bronquite. Então, a gente já sabe que quando vai jogar futebol, já faz bombinha antes, mesmo que já faça à noite, não, faz antes do futebol. Então, você já vai ajudando o tutor a ter aquele manejo ali com o paciente, porque senão ele... Toda hora ele tá no consultório. Sim. Né? É muito legal essa parte da pneumo ter crescido, né? Tanto. Porque, até pra gente, da imagem, né? Porque a gente tinha, né? Um certo receio de ver aquela imagem radiográfica. Ai, mas tá discreto, é uma broncopatia, não é? E aí, a partir do momento que a gente entendeu, né? Ou a gente está entendendo que o paciente broncopata, ele tem que ter tosse como sinal clínico, a gente começou a dar uma... peraí, será que eu tô vendo uma broncopatia mesmo? Né? Vamos com calma. Se eu não tenho um paciente com tosse, aquele raio-x não é uma broncopatia, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, acho que a pneumo, ela agrega muito pra gente que é da imagem. Tanto que é a próxima que eu quero. Não, mentira, não vou fazer pós de novo. Cansei de fazer TCC. Mas eu quero estudar mais a fundo a parte de pneumo também. Eu acho que pra gente é, assim, essencial. Porque às vezes também a gente tem algumas imagens que elas são muito discretas e acaba sendo muito inespecífico. Sim, e a gente quer falar, será que não tem uma broncopatiazinha? Você fica procurando. E qual é a clínica do paciente? Nenhuma. Então não tem. Exatamente. Não, e eu acho que até é um risco até, né, isso pro radiologista. Quando eu olho o laudo de vocês, por isso que eu vou sempre lá atrás, né, pulso, né, porque é lógico, eu tô com a clínica toda na minha cabeça e com a tosse na minha cabeça e tal, mas assim, eu vejo que assim, a dificuldade, assim, porque os nossos pacientes são todos senis, então tipo, não tem um pulmão já bom. Isso, né? não vai ter um pulmão. Então assim, a gente já tem isso. Agora, será que é mesmo tá mais marcado porque é senilidade ou porque tem a broncopatia? Então, quer dizer, é muito tênue isso daí pra vocês. Então, acho que a broncopatia mesmo que vocês pegam é avançada. É quando você tem já aquela dilatação dos brônquios, aquelas bronquiectasias, né? Espessamento de parede bronquial. Aí, associado, né? Então, é mais difícil. Eu acho que assim, que tem, por exemplo, mesmo a traqueoscopia, né, eu acho que tem tudo para crescer, porque a radiologia não dá conta desse tipo de diagnóstico dos nossos pacientes. Eu não sei na medicina humana, mas bom, eles já vão direto, né, para endoscopia respiratória, se eles tivessem o tanto de tosse que a gente tem daquele paciente que não dorme, porque a queixa é essa. Eu sempre pergunto, o paciente está dormindo? Vocês estão acordando por causa da tosse? Aí eu pergunto, porque aí você entende que é aquele cachorro que não para de tossir, né? Então, assim, mesmo as malácias, né, aquela diminuição ali do diâmetro ali do lumen, eu também acho difícil no raio-x. Eu acho que tem que ser a
a endoscopia mesmo, para você fechar um diagnóstico. Sim, a gente utiliza alguns métodos, a gente faz aquela radiografia na inspiração e na expiração, tenta comparar, Isso, mas é bem mesmo limitado, assim, né? É o tamanho do nosso é. paciente, é o tamanho daquele brônquio, né? Exatamente. Muitas vezes é um Yorkshire, então a gente não consegue ter muita clareza, mas a gente pode sugerir, né? Mas quem vai fechar é a broncoscopia mesmo. É a broncoscopia. Mas a gente ainda tem muita dificuldade desse exame, né? Da adesão dos clínicos desse exame. Acho que é isso mesmo, acho que é devagar. Né? Devagar. É quando volta o raio-x pro clínico, o clínico tenta tratar, não consegue e daí vem pra gente, né? Então, porque por enquanto ainda é aquela história, antibiótico, corticoide e aguarda um pouquinho. Agora, quando eu sempre às vezes converso com os clínicos isso, assim, tá tudo certo, né? O protocolo é esse mesmo. Agora, você precisa entender um pouco a frequência do que você vai usar, como você vai usar esse corticoide, que via de administração você vai fazer. Porque, por exemplo, para um colapso, você faz de um jeito, para um traqueal. Para o brônquico, você já faz de outro, né? Se for só uma bronquite, você já faz de outro. Então, assim, isso quem vai saber é aí a parte da pneumologia mesmo. Sim, e aí que mora o perigo também do diagnóstico, pensando aqui. Do diagnóstico errado das broncopatias, que na verdade não são broncopatias, porque às vezes eu posso ter uma alteração superior, posso ter um problema na laringe, né, que vai causar tosse também, dependendo da gravidade. E aí você vai lá, lauda eu tenho uma broncopatiazinha. Aí o cara vai tratar uma coisa e que na não verdade tá marcado por conta pela idade. Sim, e a tosse é superior. Sim. Por isso que precisa ter cuidado, muita cautela da gente como radiologista, né, de entender sinal clínico, de perguntar, saber o que está acontecendo com aquele paciente, né? Que isso, graças a Deus, a gente tem costume de fazer. Sim. Sempre saber toda a anamnese ali, o histórico. E até pra gente não correr esse risco, né? E eu acho que, assim, pelo menos vocês, assim, que a gente tá perto, eu peço muito raio-x de cervical. Né? Tem pálata e fala assim, dá uma olhadinha no pálata aí. Né? Porque, tá assim, roncando. Tá roncando. Porque, então, assim, por quê? E nem é muito de rotina, a gente nem aprende isso, por exemplo, na pós. Mas por quê? Porque vem muito de encontro com isso, da gente tentar diferente. É lógico, é o que eu tô falando pra vocês. Chega um shih tzu que ronca, com tosse, 7 anos, por exemplo, você vai pensar um pouco mais na parte superior, entendeu? Mas é muito tênue isso daí também. Então, é legal. Olha, vamos fazer... Porque às vezes aparece já pra vocês de cara. E aí ajuda muito. Até o raio-x consegue ver algumas alterações ali, né? Tanto no palato quanto na nasofaringe. Vai que tem uma formação, né? Então, é legal como triagem, sim. É legal. E eu acho que tem até essa questão de perguntar pro tutor é importante, porque muitas vezes o tutor não sabe diferenciar. Às vezes ele fala, tá tossindo, mas não tá tossindo, é que ele tá roncando. Isso, E é diferente. É verdade. Né? Então eu acho importante a gente sempre ter esse contato. Eu por mim, eu trabalharia com vocês do meu lado em todos os lugares que eu fosse. Eu sou a chata, né? Eu amo, porque eu amo raio-x de tórax. Eu queria até fazer Nath, dá um curso pra mim. Eu fiz no IVE. Assim, uma noção eu tenho. Sim. E mesmo na pós também a gente tem. Porque é muito, você tem que saber, né? E outras vezes é algo que vem que assim, que não tem nada a ver, né? Com aquilo que você tá, com a clínica. E aí a clínica é soberana sempre, né? Não tem como... Mas é isso mesmo, é fundamental. E a gente, na veterinária, as alterações do sistema do superior, né? Do sistema respiratório superior, é muito grande, né? A gente tem muito braquicefálico, ainda mais agora com esse boom aí deles. Então a gente tem que... porque a gente nunca mais viu um poodle, né? A gente vê só shih tzu. Exatamente. Acho que eu atendi um poodle esses dias atrás, fiquei em choque, porque era uma poodle de 7 meses. Falei, nossa, gente, existe? Nem sabia que existia. Onde estão? Bem isso, a gente só atende shih tzu. Shih tzu, é verdade, Lhasa, shih tzu é o novo poodle. Tem shih tzu. É misturados também, né? Do shih tzu e do Lhasa. Aí costuma ter um pouquinho de todas as alterações das duas raças, né? Fora os bulldogs também. Os bulldogs. Vieram com tudo.
E a formação, na verdade, de cardiopneumo, né? Cardiorrespiratório, eu não sei nem como que vai ser chamado isso, porque eu já ouvi até uma pessoa veio pra mim e falou, ué, mas você é cardio ou você é pneumo, né? Por que você fez as duas, né? Ou você é bom em uma coisa ou você é bom em outra coisa. E aí eu já vejo assim, como na veterinária, pra gente essa formação, ela me ajudou demais. Porque, por exemplo, um paciente com obstrução de via aérea, futuramente ele tem hipertensão pulmonar. E aí eu vou ver no ecocárdio. Isso. Então, para eu estar entendendo se esse paciente está com alteração, está descompensado da parte do coração ou do sistema respiratório, é o ecocárdio e o exame clínico, o exame físico. Então, para mim foi muito bom, assim. Como eu falei para vocês, na minha turma tinha era só cardio, né? Todo mundo da cardio. E eu acho que, assim, pensando até, né, nessa parte cardiorrespiratória, cardiorrespiratória. É difícil fazer essa separação, né? É difícil falar, não, vou fazer só essa parte aqui. Porque acho que você acaba também, não ficando limitado, mas... É o que você falou, as duas coisas vão agregar muito. Muito. Né? Você vai conseguir oferecer um atendimento que, beleza, pesquisou aqui, o coração não é isso, então vamos para essa parte, você já dá uma resposta. Né? Talvez, assim, mais pra frente, o que pode acontecer é o seguinte, teu cardio, teu pneumo, porque eu acho que também a parte de intervenção também tá crescendo, então as cirurgias, né, e as biópsias, então isso aí também vai um pouco mais pra frente, e que também tem que ser um cara que vai ficar estudando muito mais isso, e um cardiorrespiratório na parte mais clínica, talvez. Pode ser, ou mesmo só com a endoscopia respiratória, né? Por exemplo, eu não faço nada de cirurgia. Entendeu? Às vezes eu sinto essa necessidade. Nossa, você precisava fazer, porque você não consegue terminar o seu caso. Mas como ainda tá muito confuso, eu ainda, né, tem o cardio, tem o pneumo, aí tem agora o que fez cardiopneumo, e quem faz o quê? Quem faz pra onde vai a cirurgia? Vai pro onco, daí às vezes tem o NELD, vai pro onco, mas aí o próprio onco fala assim, mas vocês não fazem uma biópsia, né? Então, eu acho que ainda, por isso que eu tô falando, eu acho que mais pra frente ainda vai ter essa separação. Olha, eu faço, mas eu só faço cirurgia, como hoje a gente tem, né? Os especialistas, os cirurgiões, que só fazem cirurgia. Então, eu acho que é o caminho. É o caminho. Muito legal. Fabi, quais são os erros mais comuns que você pega com esses pacientes que apresentam tosse crônica? Os erros de colegas, né? Mais comum, assim, que você costuma pegar. Eu acho que é direcionar muito para cardiopatia, né? E já é menos... Mas eu ainda tenho colega que medica sem fazer um ecocardiograma, né? Então, assim, às vezes você vê o paciente tomando remédios que mexem em função sistólica, né? Na contratilidade do coração. E a hora que você pega pra fazer um eco, esse paciente não tem nada. Tem um soprinho, né? E aí não é todo sopro que tem remodelamento, não é todo sopro que aí um outro também é isso. Às vezes você a interpretação, às vezes, do ecocardio. Então, eu tenho colegas que às vezes olham, insuficiência mitral de grau importante e medicam, né? Então, assim, a gente sabe que, lógico, eu tô falando mais da doença valvar mitral porque é nossa rotina, né? 90% ali, né? Diferente de congênitas e tal. Mas você vê paciente que tem o sopro, porque tem a doença valvar de grau importante, por isso do sopro, só que não teve remodelamento. E a doença valvar, ela tem estágios, né? Você tem um momento para medicar e o que medicar. Então, ainda é um pouco disso. E em relação, tô falando mais da parte terapêutica, né? Mas da tosse, eu acho que é isso, é a confusão ainda de esse paciente é cardiopata e ele não está tossindo porque ele é cardiopata, ele está tossindo porque ele é um paciente que tem uma bronquite aguda, entendeu? E qual a sua abordagem nesses avançada, casos? Perdão. Vamos supor que chega o paciente, né, com o tratamento errado ou não precisa de uma medicação, como você costuma abordar? Bom, eu tenho duas situações, né? Eu tenho a situação que chega para mim para o exame, né? Então,
eu entrego o exame para o tutor e para o clínico geral e eu não posso falar nada. A não ser que ele te pergunte, peça uma opinião, o veterinário. Nem se ele me pedir uma opinião. Eu só falo Entendi. assim, olha, mostra, conversa direito com o seu clínico, né? Se o seu clínico precisar, eu tô à disposição. Mas eu faço com o muito clínico isso. Você conversa, nesse caso? Também não. Porque eu já tive muito problema com isso, né? De, às vezes, a pessoa se enfesa. Ah, Mesmo, sim, eles vão gostar de você Porque dar ele um não tá seu- mandando pra saber a minha opinião. Uhum. Ele tá mandando pra fazer um exame. O que essa nega tá falando a mais? Que ela tem que falar, entendeu? Sim, e tem o caso do veterinário que vai te E perguntar. tem o caso do clínico. Se ele liga me perguntando, que eu também tenho bastante, quando chega o exame pro clínico, ele liga pra me falar, Fabi, e aí, o que você acha? Aí eu converso, aí eu falo, mas se ele já partiu pra terapia, é porque ele não quer minha opinião, Sim. entendeu? Então aí, infelizmente, uma hora vai voltar pra mim, o paciente. Mas aí eu não falo. Mas se o clínico liga, sim. E eu acho que deveria ligar, né? Então, assim, se tá inseguro, ligar. Mas aí é pessoal até, né? Né? Cada um é de um Sim, é. jeito. E é difícil também você interferir num tratamento que a pessoa tá fazendo sem ela ter te perguntado. Porque você tá invadindo o espaço dela. Então, essa é uma situação. E a outra é quando vem o tratamento errado que o clínico me encaminha já com o tratamento e não é bem aquilo, não digo errado, mas que talvez não fosse o que eu fizesse Não fosse naquele o momento, momento, e tal. Aí eu vou devagarinho conversando com o tutor, olha, vamos mudar esse antibiótico, talvez esse melhore, vamos mudar a frequência, corticoide, eu acho que esse ficaria, e mudo. Mas aí o clínico já está mais aberto para o que eu vou fazer, né? Porque ele me encaminhou. Uhum. A gente ainda tem pouco, meu paciente está tossindo, eu vou marcar capneumo, né? O meu animal tá tossindo, eu vou marcar capneumo. Não, meu animal tá tossindo, eu vou pro clínico, né? Então, que também daqui a pouco também eu acho que muda um pouco. Antigamente, por exemplo, até quando eu comecei na cardio, era uma história assim, ó. Se o paciente quiser uma consulta com o cardio, tem que ser encaminhado pelo clínico. Pô, tem por quê? Entendeu? Se eu tô com 50 anos e eu quero marcar com o cardio pra saber como é que tá meu coração, eu vou marcar com o cardio, hein? Por que eu tenho que passar no clínico? Não tem sentido um negócio desse, mas eu ainda tenho muitos colegas que acham dessa forma. Eu não acho. Eu concordo E com você outra, também. por exemplo, hoje a gente já tem muito paciente diagnosticado que é cardiopata. Então, assim, o cara já sabe que o paciente é cardiopata. Se ele começou a passar mal, por que ele tem que passar no clínico geral? Para o clínico geral me passar? Ele é cardiopata, entendeu? Já tá diagnosticado. Já Você tá cuida dessa diagnosticado. parte e o clínico pode trabalhar em conjunto, E eu né? sempre dou muito valor pro clínico geral, porque eu preciso de um bom clínico geral. Para mim é uma delícia quando aquele clínico geral é um cara fera, porque ele me ajuda demais. Então, a gente usa medicamentos que mexem com o rim, que mexem com o metabolismo, corticoide, é minha vida, a furosemida é minha vida, ou seja, tipo, coisas que eu detono outras especialidades e que às vezes o clínico geral te ajuda muito, né? E lógico, depois até esse paciente vai passar com outro especialista, mas o clínico tá intermediando porque é ele que faz a triagem. Senão o cara começa a passar em tudo quanto é especialista. Vai pro endócrino, vai pro nefro, vai pro... Não, quem que é o bom clínico geral? O cara que faz a triagem perfeitamente, entendeu? E que não é fácil, né? Porque a triagem, ela não é fácil, Não. entendeu? Então, outra história, né? É a endocrinopatia, né? Então, os hiperadrenos, aí que a gente também pega bastante alteração em ecocárdio. Então, voltar para o clínico e o clínico olhar aquele eco e falar, não, isso aí precisa ir para o endócrino, né? Então, o que eu faço? Eu peço sempre a um exame geral, um perfil que já pegue função hepática, renal, hemograma, triglicéridos, colesterol, e encaminho para o clínico, o exame geral, junto com a minha avaliação, né? Porque daí ele vai me ajudando.
Mas é muito importante, né? A gente ter essa consciência de que todas as especialidades estão ali para se unir, né? Sim. Em prol do paciente. E mesmo a especialidade da clínica geral. Sim. Né? Porque a gente tem a especialidade, tem residência em clínica geral. Sim. Então, assim, um bom clínico geral é tudo. É o cara que não deixa o cliente ficar passando por um monte de especialidade até descobrir o que tem. É o cara que vai falar, não, ele é um cardiopata, vou passar pro cardio. Entendeu? Ou ele é um nefropata, vou passar pro nefro. Que faz esse bom direcionamento. Que faz esse bom direcionamento. E, Fabi, a gente falou meio por cima, assim, né, sobre a broncoscopia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é, né? Porque a gente tá falando, mas acho que seria legal explicar, né, pra quem tá ouvindo, quem não conhece, não sabe como funciona, o que é e quando você indica fazer. A broncoscopia, ela é um exame que chega, então, até os brônquios e você vai em todos os lobos pulmonares e tal. Então, se você falar para mim, Fabi, como que é a broncoscopia na veterinária, eu vou falar assim, olha, ela é muito, muito ainda básica. Porque, assim, não é feita, né? Então, é diferente de uma broncoscopia em humano, né? Onde realmente o pessoal vê todos os lobos, vê tudo direitinho. Não, na veterinária acaba que você vai, você sabe, lógico, os lobos que você tá, você sabe o caminho que você tá, mas ainda você vê que tem ali um colapso, uma bronquiectasia, ou tudo vermelho, aquela hiperemia, pronto, você já volta com aquilo. O que ainda é um pouco, não é básico o que eu queria falar, ainda tá um pouco cru, porque a gente pegou um paciente, lembra, esse caso é legal, que ele tinha um colapso no brônquio, aí sempre no raio-x ficava aquela opacificação naquele lobo, entendeu? E você entrava com antibiótico, fazia lavado e não conseguia pegar, e era só aquele lobo, e a gente não conseguia na broncoscopia chegar ali para ver se realmente era aquilo. Então foi para ressonância, fazia raio-x controle, né? Era um paciente bem complicado. E então, assim, a broncoscopia ela ainda precisa caminhar um pouco mais. Não é fácil quando você faz ela de forma correta, né? Mas a gente já consegue ter bastante também diagnóstico, né, do jeito que tá. E ela é importante na parte de quando você realmente está tratando e não, o paciente que está com uma broncopneumonia, por exemplo, e não está resolvendo, né? Então, ou uma tosse crônica que você não está conseguindo ver. Então, você tenta tratar e não vai. Então, mesmo para saber se é um processo inflamatório ou para saber se tem algum agente infeccioso ali, ela é importante. E como que consegue fazer uma citologia, por exemplo? Você faz o lavado broncoalveolar. No mesmo momento que você está fazendo a broncoscopia. No mesmo momento. Depois que você entrou, fez toda a avaliação, aí você faz o lavado no final. Que o lavado seria o quê? Joga o soro, coleta esse material e aí ele vai para análise histológica e às vezes cultura do lavado. Cultura também. Tá, interessante. Legal. E só pra uma curiosidade, assim, né? É uma câmerazinha, né? É uma câmera, isso, igual a endoscopia. É do mesmo tamanho? Não, ela é um pouquinho menor, né? E, por exemplo, agora, como tá tendo as pós e o pessoal já vendendo os aparelhos mais baratos, made in China, né? Que funciona muito bem, né? Que também foi uma outra história de, não, esse aparelho aí... isso é também uma coisa na veterinária, né? Você tem que ter o máximo do aparelho, né? Pra você fazer os exames. E, na verdade, não é pra ir. Né? Na verdade, você não precisa do Ultra Mega Max, entendeu? E mesmo porque a veterinária não te dá o retorno que a medicina humana te dá. A gente não tem o volume de exame que a medicina humana te dá. E você consegue, sim, chegar a um diagnóstico. Lógico, falando com alguns exames, né? Mas ele funciona super bem e os professores e tal, os coordenadores de pós, eles estão em ligação aí com os fabricantes lá chineses, então eles estão fazendo até um pouco mais curto. Então, pra gente é até mais fácil a manipulação.
Mas a gente tem, sim, tem algumas dificuldades. A gente ainda tem alguns desafios de um paciente muito... Você pega um pincher filhote, né? Para fazer uma rinoscopia, por exemplo. Né? Então, muito complicado. Ou aqueles braque que não tem nariz, né? Então, para você olhar por trás, a nasofaringe, fazer reversão é mais difícil. Então, a gente tem algumas dificuldades. Você faz esse exame? A rino, não. Eu fiz curso, eu fiz tudo, mas eu ainda não faço. Tá. Eu acho que ainda... Você faz a bronco? A bronco. Legal. Legal. E tem algum caso que você lembra que a broncoscopia foi essencial para o diagnóstico, que não fechava de nenhuma outra forma, ou que, enfim, que foi mais marcante com relação a esse exame? Em relação a quando vai para o lavado, porque assim, quando chega pra gente já usou tudo, né? Então, assim, o lavado ele é fundamental. Então, assim, não diria nem que é um caso especial, são todos, assim, eu acho fundamental fazer o lavado. Quer ver outra coisa que eu acho muito importante também? É a história mesmo do prolongamento do palato e você olhar a laringe, né? Porque com o esforço respiratório, eles acabam tendo colapso laríngeo mesmo. E às vezes esse paciente tosse, fica com espirro reverso por causa de inflamação de nasofaringe, porque fica aquele muco todo parado ali. Então, e que é um exame super fácil e que a gente não faz, né? Então, o lavado super importante, ele acaba sempre te dando mais informação, né? Então, isso é sempre. E às vezes vem mesmo ali o antibiograma e realmente tudo aquilo que foi usado tem resistência. Então, ele é super importante. E esses diagnósticos agora que quem sabe a gente começa a fazer mais, né? De laringe, de traqueia. Hoje eu estava lendo no grupo da pneumologia... tinha aquele stent externo, né? Que lembra que usavam antigamente? E que aquilo não funciona porque você vai tendo, de qualquer maneira, ali a degeneração da cartilagem. E parece que tem um pessoal que tá muito cru, começaram a colocar interno, intraluminal, o espiral. Então, quer dizer, você vê como o negócio pode, às vezes, ir mais pra frente, né? Então, a colocação do stent mesmo, que antes... era muito mais difícil, agora já tá mais fácil. Então, tem tudo para crescer aí. Estamos na luta. E assim, quem faz pneu é aquela história, né? Às vezes o cardio, que é só cardio, às vezes fala, pelo amor de Deus, fica com o paciente, porque ele não para de tossir, né? O cardio mesmo não aguenta. Você tem que gostar, porque é um paciente que casa com você, né? Então, é um paciente que ele é mais delicado. E outro, é um paciente que geralmente é alérgico, né? Então, tem a bronquite alérgica, então, né? E a maioria dos seus pacientes, então, são os pequenininhos, São os pequenininhos. Os pequenininhos. Os maiores, daí já é mais paralisia de laringe, né? E, assim, se você fosse listar, sei lá, 3 raças que mais chegam pra você. É o Chile. Chifilhasa. Todos, né? todos. E, bom, na parte respiratória, os BRAC, né? Então, os pugs. Mas a gente não tem tanto pug, né? Parece mais mesmo os shih tzus e os lhasas aí. E na cardiopatia também, né? O shih tzu lhasa e York Spitz, né? York Spitz que tem muito colapso traqueal. E aí acaba pelo esforço também tendo colapso laríngeo, aquele paciente que fica cianótico, né? Roxo. Sim, bem triste, inclusive. É. Fabi, tem algum caso marcante, algum diagnóstico, assim, diferentão que você fez ultimamente? Algo que te marcou? Olha... Casos raros? Casos raros. A gente não fechou, né? Mas a gente tava com aquela discinesia ciliar, né? Sim. Daquele filhote de acho que tinha 3 meses. 3 meses. Começou com 3 meses. Baixa. E foi fez lavado 2 vezes, e nada, e tratava com o que vinha, e um paciente que nada, e pensava em tracobronquite infecciosa e nada, e aí fez até o teste genético, mas não deu. Não deu a discinesia? E o paciente continua tossindo.
E o diagnóstico Desesperadamente. dele seria por esse teste genético, ou não? Foi feito, Mas da seria. discinesia, sim. Mas não tem como ser ainda e o teste ter dado negativo. Ai, eu acho difícil, né? Mas... Porque também não é... Então, aí que tá, né? Também não é algo que se faz toda hora, né? Na sim. veterinária. A gente tem esses desafios, né? Sim. Uhum. Pode ser, mas é mais difícil, né? Porque ele não para de tossir de jeito nenhum. E é continua filhote. tossindo. E magro, não é cardiopata. Fez toda a triagem de tudo. Caraca, É. desafiador mesmo. Exatamente. E agora ele já tá com uns 9. Agora já Você tá já com fez um ano, é. já. Ela vinha com 3 meses. É, A última vez que ela fez o raio-x já faz alguns meses e ela tava com 9. é. E um pulmão com opacificação. E você faz o lavado e faz a cultura e entra, medica e o paciente não melhora. Nossa. E leucocitose. Não sei, Complicado. alguma coisa imunomediada, né? Uhum. Mas não fechou, mas é um caso desafiador. Que ainda tem uma outra pneu, já tinha passado com uma pneu, Uhum. aí veio pra mim, o clínico, geral clínico, muito bom, até. E a gente tamo junto aí com ela. Eu falei, vamos segurar como se fosse um processo alérgico, um paciente super alérgico. Uhum. E aí ela dá uma melhorada, mas assim, tosse de não dormir. Nossa. Do paciente chegar, porque eles chegam, né, sem dormir mesmo, então chega cambaleando, assim, até que, nossa, tá com síncope. Não tá, ele tá com sono mesmo, ele tá Nossa, dormindo. tadinho. É. Tem aquele caso da fibrose do A West. fibrose idiopática do West, mas a fibrose, ela acaba que a gente pega bastante. Pega. É bem específico, Mas, vai pra você. ele é desafiador porque pra você conseguir controlar, né? E é um caso triste, né? Sim, Porque o prognóstico é muito ruim, né? Uhum. sim. E já teve algum outro que você achava que era uma coisa e era outra no final das contas? Eu acho que assim, o mais difícil mesmo é o diagnóstico de pneumonia parasitária, né? Eu acho que aí é um pouco mais desafiador, porque demora para você fazer o diagnóstico. Já você pegou? passa por tudo, ainda não, mas já acompanhei colegas, assim, né? Uhum. E eu acho que é o mais difícil. Aí. Muito bom. E como que você explica pro tutor que às vezes é necessário fazer vários exames? Porque assim, a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue fazer tantos exames ou não estava esperando, né? E de um jeito ou de outro a gente acaba não conseguindo fugir, né? Porque às vezes não é uma coisa cardíaca, às vezes tem que fazer um eco, tem que fazer um eletro, tem que fazer pressão, tem que fazer um X, tem que fazer um exame de sangue, tem que fazer muita coisa. E às vezes, para explicar isso, pode ser que tenha um pouco de resistência. Mas não tem como fugir, né? Sim. Olha, Lu, a gente na especialidade, eu acho que a gente lida menos com essa situação, né? Porque assim, o cliente que vem para o especialista, ele já vem preparado para gastar um pouco mais, né? Então, eu acho que é mais difícil para o clínico geral, né? Para a especialidade, acho que ele já vem um pouco mais preparado. E assim, os clientes que chegam, o perfil dos que chegam no especialista é o cliente que quer exame. Né? Que ele fala assim, pelo amor de Deus, faz exame e dá um diagnóstico, porque eu já cansei de passar por um monte de veterinário. Então, eu tenho menos dificuldade com isso. E eu acho que como você tá ali na especialidade, você tá explicando algo, olha, você tá vendo ali a alteração, porque daí o cliente chegou naquele lugar que ele queria, né? Olha, e nossa, graças a Deus, então é cardio mesmo, ele é um cardiopata, então você resolve. Então eu acho que é mais fácil. Tanto que assim, a maioria dos meus pacientes, quando eu preciso do raio-x, eles vêm, pagam minha consulta, o eco, e eu ainda falo, olha, eu vou precisar do raio-x. Eles na mesma hora, tem muita facilidade. Nunca ninguém falou não faz. Pelo contrário, eles falam, mas não, dá pra fazer agora? Eu falo, dá pra fazer agora. Porque senão eu não vou nem conseguir continuar. Então, assim, eu tenho mais facilidade. É mais tranquilo, né? E a gente tá tendo aí um perfil de cliente que mudou. Né? Então, assim, aquele cliente que, quando o clínico não pede, eles reclamam. Porque, assim, eu tenho
tem muitos clientes que falam assim, doutora, você acredita que o primeiro clínico que eu fui não pediu nenhum exame? Só esse daqui que pediu e depois, porque daí vai o eco com alteração ou o paciente que não para de fez o eco, não para de tossir, não tinha nada de alteração, clínico geral volta para mim para respiratório. Fez o eco, tem alteração, o clínico geral manda para mim por causa da cardiopatia. Então, esse clínico, ele é muito respeitado pelo tutor. Né? Então, assim, esse clínico é Deus no céu, o clínico na terra. Às vezes eu falo e ele fala assim, você vai passar tudo pro clínico? Né? Então, assim, você vê que é aquele cliente que não larga o clínico geral de jeito nenhum, mas que quer você junto. Por isso que eu falo, assim, a ideia de que o clínico geral, que ainda tem a ideia de que vai para o especialista e vai perder o cliente, esse cara tá muito para trás, porque o perfil do cliente mudou. Até porque, supondo, né, um cachorro vai pra você, o clínico atendeu, beleza, ele encaminhou, ok, descobriu que é um cardiopata, mas ele pode vir a ter outras doenças e ele vai ter que passar novamente no clínico. Exatamente. Você não vai tratar uma alteração dermatológica, exatamente. Eu tive um caso agora recente até, que ela veio encaminhada, acho que o ano passado, no começo do ano passado, pelo clínico. E esse ano, então, ela voltou e encaminhou, então, era minha paciente, era minha cliente, né, o pacientinho, meu paciente. E aí, esse ano, então, ela voltou para o controle comigo, da cardiopatia. O que eu fiz? Eu fiz toda a avaliação, fiz a alteração na terapia e fiz o eco. O que eu fiz? Encaminhei para o clínico. O que aconteceu? Ela não queria passar de novo com o clínico geral, porque não tinha necessidade dela passar com o clínico geral. Quando ela voltou em retorno, ela falou assim, doutora, por que você encaminhou o eco pro clínico? Aí eu falei assim, ele falou assim, agora ele quer que eu vá lá com ele passar e precisa. Eu falei, olha, realmente não precisa, né? As alterações que tem, eu já resolvi. Eu posso conversar com ele. Agora, eu vou encaminhar o eco para ele. Porque se o seu animal entra em edema, eu preciso encaminhar você para lá ou para algum hospital. Então, eu preciso conversar com o clínico geral. Senão ele vai achar que eu tô tirando o paciente dele e internando em outro lugar. Porque às vezes o clínico não tem internação. Então, eu falei, ele precisa saber como é que tá, né? A evolução da doença. Eu falei, se você quiser, eu ligo e falo com ele que não tem necessidade de passar, mas eu vou encaminhar, né? A não ser que você vire pra mim e fale assim, olha, doutora, eu não quero, porque eu vou mudar de clínico geral, e aí tudo bem, né? Porque aquele paciente, às vezes, entra em edema, eles me ligam, e eu tenho que encaminhar e tenho que conversar com o clínico. E, aliás, o clínico fala, olha, tô precisando internar, você faz 24 horas, tem o suporte? Aí o clínico, não, passa pro hospital 24. Ou não, manda pra cá. Bom, aí eu mando pra lá. Né? E uma outra coisa, eu já tive também, por exemplo, veterinário que virou pra mim e falou, de clínica, que virou pra mim e falou assim, por que você encaminhou para o hospital 24 horas? O que lá tem que aqui não tem? A gente tem esse tipo de ainda de mesquinharia, né? Porque eu chamo isso de mesquinharia, né? O cara que não tá pensando no animal, né? Porque você sabe que um suporte de UTI é diferente de uma clínica, né? Mesmo que essa clínica seja 24 horas. Sim. Então, a gente tem, né? Mas eu acho que ainda, olha, a gente tá em Valinhos. Eu acho que Valinhos ainda tem uma veterinária boa, assim, os clínicos encaminham para especialidade, eles encaminham para internação, né? Vinhedo também o pessoal encaminha, né? Então, a gente tá numa cidade menor, né? Porque Campinas é mais fácil, né? Porque o pessoal, o doutor passa na frente do hospital, ele já vê que aquela estrutura é diferente da clínica do bairro que ele leva. Então ele já sabe que existe, mas o valinhense às vezes não, né? O valinhense não tem noção do que é um hospital veterinário. Muita gente não tem. Então, mas eu acho que a gente ainda tem, a gente consegue isso aqui em Valinhos. E aí quando você manda às vezes pro hospital, o tutor chega assim, nossa, doutora, parece de gente, né? Né? Então, se ela é assim mesmo, então. Fabi, que conselhos você daria para alguém que quer entrar nessa área de cardio, de pneumo, alguém que tá aí recém-formado,
que caminho, assim, você sugere essa pessoa trilhar, né? Claro que cada um vai trilhar o seu, mas conta um pouquinho, assim, do que você acha. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu vou super estimular. Eu acho que tanto a especialidade, incluindo aí nessa especialidade da clínica geral, eu acho que você acaba tendo você acaba tendo uma qualificação melhor, né? Então, às vezes, o cara fez uma mega faculdade, né, e tal, renomada, e parou naquilo, e você tem, às vezes, um veterinário de faculdade particular que se sobressai muito mais, porque procurou mais conhecimento, foi atrás de adquirir conhecimento. Então, assim, eu acho que você se especializar, eu acho que é fantástico, né? Eu acho que você tem outro retorno, né? Então, acho sim que tem muito veterinário que reclama demais, mas também não faz nada para mudar. Isso a gente vê demais nos grupos de veterinária, né? E fala, inclusive, do clínico geral também. Do cara falar assim, não, eu sou especializada em clínica geral, entendeu? Então, assim, o tutor já, poxa, bacana, né? Então, por que só a gente, o veterinário, não tem que fazer uma especialização de clínica? Por que o médico tem? Ele já sai fazendo clínica ou cirurgia, entendeu? Ele passa primeiro pela clínica geral, entendeu? Então, eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que o futuro da veterinária é isso daí, essa especialidade. Então, eu super aconselho. Fazer estágio, procurar estar próximo de pessoas. Né? Isso eu tô falando de uma pessoa que já tá ali com seus 5, 6 anos de formada, né? Agora, eu acho que para quem está se formando, tem que passar pelo geralzão. É o plantão, 24 horas, aquela bucha que você não sabe o que faz e vai pro banheiro procurar a dose do negócio, entendeu? Eu acho que isso te dá assim, uma bagagem para agente veterinário muito boa para depois você olhar a especialidade. Então, eu não consigo, hoje chega um cardiopata e eu não vejo só o coração, né? Então, que nem você tá falando, Fabi, mas como você consegue pedir um monte de exame e tal? É outro. Eu também eu já começo pedindo hemograma do perfil senil, porque como é que eu vou entrar com uma furosemida sem saber como é que tá o rim desse paciente? Ou como é que eu faço um corticoide sem saber se esse paciente é um endocrinopata? Então, assim, eu preciso entender melhor. Então, esse geral você só adquire na lida. Então, eu acho que tem que ter esse momento. E depois, aí sim, aí escolher o que você quer. A cardiologia eu acho maravilhosa. E a pneumologia, eu também sou muito apaixonada, né? E as duas juntas me motivam, né? Eu gosto dessa história de eu conseguir entender se essa tosse vem do coração ou se é uma tosse de respiratório. Para mim, isso me completou. Faltava, sabe? Você fica meio perdido. Antes você ficava meio perdida, você não entendia muito bem, e você leva sempre para alguma doença infecciosa, porque você não entendia mesmo, né, as doenças, né? O desenvolvimento das doenças. Então, é isso daí. Eu acho que é isso. O veterinário ele tem que ter essa base, que também acho que é uma coisa que está acontecendo. Às vezes a pessoa sai da facul e já procura uma especialidade, ou faz uma especialidade por dinheiro. E assim, mesmo na especialidade, a gente tem os altos e baixos, né? E tem hora que a gente pena e quer morrer, né? A gente tem aquelas coisas, mas eu acho que em termos de gratificação profissional, né? Eu acho que a especialidade, ela te dá muito mais, né? Mas você tem que se qualificar, né? Sim. Com certeza. E, Fabi, qual foi a coisa mais valiosa que a medicina veterinária te ensinou? Aí, uma pergunta mais profunda, né? Meio sentimental até. Eu acho assim, a medicina veterinária, ela é uma profissão fantástica, assim, né? Porque os animais já te ensinam demais, né? Eles te ensinam com o olhar, você olha para eles, né? E você sabe que ele tá sofrendo, que ele tá com dor, né? Agora, na minha especialidade, eu pego muito idoso também. Então, assim,
esse respeito do animal com o tutor e o tutor com o animal, para mim eu acho surreal, porque às vezes o paciente não tem nada. E o tutor vai lá para conversar com você, porque você ali naquele momento você vê, ele não vai no psicólogo, no médico. Não, o problema não é ele, o problema é o bicho dele. Então, se você veterinário tá conseguindo entender aquilo, satisfaz o tutor. Então, eu acho que a gente acaba assim analisando muitas pessoas, né? Você acaba tipo conseguindo entender muito das pessoas assim pelo modo de vida. Quando você faz uma anamnese até que você começa, onde você mora, como é que você vive, quantos bichos você tem, você acaba meio já traçando o perfil da pessoa. E essa formação a gente não tem, né? Então, assim, a gente acaba trazendo... E aí o tutor se entrega muito para você, né? Então, você carrega muito isso. Saber como lidar com cada cliente, pessoa, né? E saber como falar com cada um, até do mais estúpido aquela pessoa mais, né? Que você fala, gente, eu queria ser ela, né? E eu acho legal. Agora, esse é o lado bom, né? E tem o lado que também o pessoal suga demais, né? Também. Isso aí é porque a gente acaba carregando uma carga muito forte. A gente já está lidando com, por exemplo, na minha especialidade, eu lido muito com o fim, né? Sempre com problema. E aí, sim, isso eu pego demais. Que é a história de não são os meus exames, mas são as internações, né? Que aí é muito caro. E aí aquele sofrimento da pessoa e você com o animal internado, você sabe que só aquilo vai resolver, ele precisa estar ali, e a pessoa sem dinheiro às vezes, e isso pega. E aquela pessoa que também não sabe, que acha que você vai resolver o mundo e que às vezes não dá, né? Não tem como, né? Às vezes é uma alteração muito grave, muito crônica. Né? Então, o veterinário, ele tem muito isso, essa sensibilidade, acho que a gente aflora demais, né, com a veterinária. E a gente tem que ser muito forte, mas nem sempre a gente né, porque a gente também tem nossos problemas, Sim. Né? Então, eu acho que a medicina veterinária, como o animal não fala, então, às vezes, ele não vai virar pro pai e falar assim, eu não tenho nada, tudo bem, o problema é seu, né, que às vezes um filho faria... a gente lida com isso sem o animal falar, então eu acho que é uma carga bem pesada. E por isso que os veterinários aí, acho que emocionalmente tem uma vida curta, né? Sim, isso já foi papo aqui no Rádio Papo, né? É verdade. Ou uma válvula de escape, né? Que a gente tem que procurar, porque senão o médico também, claro. Sim. Né? Total também. É importantíssimo a gente cuidar da nossa saúde mental, física e etc. Verdade. Fabi, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse papo? Alguma coisa que você não falou? Não, acho que foi uma delícia esse papo. Vocês estão de parabéns aí pelo Rádio Papo. Super legal. Agradeço aí pelo convite de vocês. Eu que agradeço imensamente. Foi muito gostoso saber um pouquinho mais sobre as especialidades, né? Conhecer outras coisas também que não fazem tanta parte da nossa rotina, apesar de a imagem estar super ligada, né? Apesar de eu querer levar vocês em todos os lugares. Mas obrigada mesmo, viu? Do fundo do coração. E é muito bom, né? Quando as nossas especialidades se juntam, né? Porque é bem aquilo que você falou, né? Às vezes eu vou lá na nossa sala, e aí, deu alguma coisa? Você vem, e aí, deu alguma coisa? Porque é sempre em prol do paciente, muito, né? Então, a gente acaba ali, né, a gente trabalhando junto, eu acho que evolui muito mais rápido, né? Então, se o volante é o volante, não tem como a gente fugir disso, mas eu acho que vai virar só volante para o futuro, mas eu acho que a parte de qualidade de atendimento é diferente, né? Eu sei que pela situação que vai virar tudo volante, mas como é na Europa não tem centro diagnóstico, é todo mundo volante, sem lugar para parar o carro, porque lá eles não têm lugar para parar o carro, mas é tudo volante. Mas eu acho que a qualidade do atendimento, você estando junto com os exames, é diferente. É diferente.
Tá legal, então. Gostaria de agradecer novamente. E Você não... a gente espera que vocês tenham gostado, né, desse episódio, que tenha sido engrandecedor, tanto quanto foi pra gente, porque foi realmente muito gostoso, eu nem vi a hora passar. Ai, que eu também não. Nem sei quanto tempo deu. A gente vai voltar uma outra vez, quem sabe, com a parte de inteligência artificial para VET. Verdade. Já tá convidada já para falar desse tema. Muito obrigada pela audiência e até breve. Até!